Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Seu canal Mensagem Distante, eu sou seu mensageiro distante pela misericórdia e graça de Deus. São exatamente 9 horas, eu continuo aqui no local onde eu, como no vídeo passado, falei aos irmãos, permanecendo aqui num propósito de oração e intercessão também, porque essa é a vida de todo aquele que prega a palavra de Deus. Tem que se manter em oração, tem que se manter em consagração. E para mim não é diferente, já ministro a palavra de Deus já faz alguns anos, que o Senhor tem me concedido, e então a gente sempre precisa estar na presença do Senhor, buscando a sua presença, se enchendo da sua presença e aprendendo mais dele por meio da sua palavra. Estou aqui com minha Bíblia Sagrada para que possamos meditar hoje sobre um versículo específico que Deus colocou no meu coração. Na verdade, eu nem ia gravar esse vídeo, mas eu estava meditando sobre essa passagem. Na verdade, alguns dias atrás eu já tinha separado ela. E desde esses dias atrás até o dia de hoje eu tenho refletido muito sobre essa passagem. Quando foi ontem, após a gravação daquele vídeo que eu postei, eu senti profundamente motivado pelo Espírito Santo de Deus para poder trazer uma reflexão sobre essa passagem, a passagem que eu estou lendo, que eu vou já compartilhar com os irmãos. Então, aqueles que estão assistindo e conhecendo o canal pela primeira vez, fique à vontade, que Deus tem uma palavra para você, Deus ele tem algo especial para você. Então, seja bem-vindo ao canal Mensagem Distante e que Deus possa continuar te dando graça e te abençoando nesse dia de hoje. Dia 15 de abril de 2026, tá? 15 de abril de 2026, estou gravando aqui no local onde eu vim, para aqueles que não estão sabendo, né? Onde eu vim com propósito de oração. E fique aí, não sai daí, Deus tem uma palavra para você. Graças a Deus. Eu acho que esse é o primeiro vídeo aqui do canal que eu gravo sentado, não tenho um pouco costume de gravar sentado. Sempre estou em pé ministrando aqui no canal. Aqueles que acompanham o canal sabem muito bem que essa é uma das características do canal Mensagem Distante. Eu ministro sempre em pé, como se eu estivesse pregando em uma tribuna na igreja. Mas hoje eu estou aqui sentado bem à vontade, graças a Deus, estudando aqui minha palavra. E está uma manhã maravilhosa aqui ao meu redor. Eu vou remover o fundo ambiente aqui de onde eu estou, porque há um som muito alto aqui de pássaros, de passarinhos aqui. E talvez alguma coisa escape ainda, mas se os irmãos pudessem ouvir aqui o ambiente onde eu estou, pudessem ouvir o som ambiente onde eu estou, é um ambiente bem riquíssimo na fauna, na flora, e Deus, ele é misericordioso, maravilhoso, quando nos proporciona estarmos em um lugar assim. Mas o objetivo aqui é justamente pregar a palavra de Deus, ou principalmente pregar a palavra de Deus, trazer algo da parte do Senhor Jesus ao seu coração, tá bom? Então, esse local onde eu estou aqui, só esclarecendo mais sobre ele, é um local conhecido como Fazendinha, exatamente, Fazendinha é o nome do local aqui. E é um local onde tem um conjunto de várias chácaras de determinadas famílias, em sua maioria cristãs. Eu acredito que 80% das pessoas que estão aqui, que moram aqui, são cristãs. Pastores que já estão aposentados, e outros irmãos de outras congregações, que cada um deles tem sua chácara aqui, e eles vêm repousar no final de semana, vêm às vezes até fazer vigílias de oração aqui, nas suas propriedades. Cada lote aqui tem uma casa, e as famílias, elas, resumidamente, elas vêm para cá para confraternizar, se sentir mais à vontade nessa natureza linda que Deus criou e que Ele permite que estejamos nela. Então, como eu falei no início, na abertura desse vídeo, o Senhor me motivou a ministrar sobre uma palavra que eu já vim estudando ela já há alguns dias. É uma palavra forte, irmãos, é uma palavra que traz uma reflexão
para as nossas vidas exatamente em relacionado aos últimos dias. Eu acredito que daqui para frente, os anos que ainda tem para que possamos viver, eu acredito que a maior das mensagens que devem ser faladas deve envolver esse tema dos últimos dias, porque tem a ver com o que estamos vivendo a nível nacional, internacional, na verdade, em todo o globo da Terra. Ou seja, estamos às portas da iminente volta do Senhor Jesus. É isso que eu quero falar. E eu acredito que uma palavra fora desse contexto a qual estamos vivendo, ela não tem tanto efeito para as nossas vidas. Eu acredito que devemos nos concentrar mais do que nunca nesse tempo do fim nas profecias bíblicas e naquilo que Deus ele nos fala na sua palavra em relação a exatamente os últimos dias. Então, essa é o contexto da palavra que eu quero trazer para os irmãos hoje. Então, se você tiver com a sua Bíblia Sagrada como a que eu estou aqui, uma Bíblia Sagrada como essa, você pode abrir aí em Jeremias capítulo 9. Capítulo 9 de Jeremias, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. É engraçado porque no vídeo que eu preguei sobre Daniel, com a temática Movendo os Céus pela Oração, você pode encontrar aqui na playlist do canal, eu estudei e ministrei juntamente com você, ou refleti juntamente com você, o capítulo 9 de Daniel. E aqui hoje eu vou estar ministrando também sobre o capítulo 9, mas agora de Jeremias, que foi um contemporâneo de Daniel. Enquanto Daniel estava na Babilônia, ministrando, Jeremias estava na terra entre aqueles que ficaram para trás após a leva que Nabucodonosor fez dos povos ali de Jerusalém, de Judá, quando ele invadiu aquela terra. Então, Jeremias capítulo 9, versículo 1 ao versículo 9. Nós vamos analisar aqui e extrair alguns pontos que tem a ver muito com os dias que estamos vivendo, com a sociedade que estamos vivendo, com os tipos de pessoas que existem nos nossos dias, características dos nossos dias. Amém? Então aqui no versículo 1 do capítulo 9 de Jeremias está escrito assim, lembrando que nós vamos ler até o versículo 9. Provera a Deus que a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então, choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Versículo 2. Providenciasse a Deus eu tivesse no deserto uma cabana para viajantes. Então eu deixaria o meu povo e me afastaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de infiéis, aleivosos, ele fala no texto, e estendem a língua como se fosse um arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não conhecem, diz o Senhor. Versículo 4. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Versículo 5. E zombará cada um do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar a mentira. Andam se cansando em obrar perversamente. Versículo 6. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os fundirei e os provarei,
Porque que outra maneira eu procederia com a filha do meu povo? Versículo 8. Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro. Mas no seu interior armam ciladas. Por acaso, por essas coisas não os visitaria? Diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Jeremias capítulo 9, versículo 1 a 9, foi o texto que eu acabei de ler com você. E nós vamos aqui entender ou refletir sobre esse texto e entender o que Deus está nos dizendo aqui sobre a sociedade nos dias de Jeremias. Então, um tema bem adequado para essa mensagem seria as características e os sinais de uma sociedade em declínio. Claro que eu vou colocar depois o tema na thumb aí do vídeo, mas é basicamente isso. Resumindo em um tema, nós vemos aqui características de uma sociedade em declínio, ou os sinais de uma sociedade em declínio, que é justamente a sociedade ou a população na qual Jeremias está vivendo nesse exato momento. O povo, ou o seu povo, nesse exato momento, estava agindo dessa forma. Então, Jeremias ele começa se queixando para Deus, dizendo que desejaria que a sua cabeça se tornasse em uma fonte de água para que ele chorasse, e que seria bom que Deus providenciasse para ele uma cabana no deserto, ou no caminho pelo deserto, onde viajantes passam. Como você sabe muito bem, a região do Oriente Médio, não havia estradas nesse período aqui. Muitas pessoas cruzavam o deserto, longos dias viajando. Então é disso que Jeremias está falando aqui. E ele gostaria de ter uma cabana no deserto para que ele se afastasse daquele povo. Olha só a queixa do profeta aqui. Jeremias ele deseja estar longe daquele povo, não porque ele não o amasse. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, Jeremias ele foi levantado como um intercessor, como um profeta que tentaria por 40 anos, que foi a duração do seu ministério, libertar aquele povo da sua conduta perniciosa na qual eles estavam vivendo. Então Jeremias amava o seu povo. Ele diz muito bem no versículo 1 do capítulo 9: eu choraria dia e noite os mortos da filha do meu povo. Ele fala isso, o meu povo. Então ele se via como parte daquele povo. Ele era parte daquele povo. Ele era descendente de Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. E ele via tudo aquilo que Deus havia dito a ele em visão sobre a invasão dos caldeus, sobre a destruição ali. E ele chorava por isso, porque essa tragédia aconteceria justamente porque o povo havia se afastado de Deus e não queria se converter. É por isso que Jeremias ele chora no versículo 1 do capítulo 9. E no versículo 2 ele deseja até se afastar do povo devido a tamanha corrupção, devido ao comportamento corrupto que aquele povo estava tendo. Então, a partir do versículo 2, nós já podemos entender aqui, e eu estabeleci em alguns
pontos, alguns tópicos para a gente entender as características de uma sociedade em declínio. Que é exatamente o que estava acontecendo com aquela sociedade, com aquele povo ali. Então aqui nós vamos partir do versículo 2, onde a partir do versículo 2 até o versículo 3, o versículo 2 e 3, nós podemos encontrar as características de uma sociedade em declínio. Então aí no versículo 2, ou aqui no versículo 2, e também na sua Bíblia está escrito assim: providenciasse a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me afastaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos. É isso que ele fala aqui. Aleivosos. Adúlteros e aleivosos. Então, numerando as características de uma sociedade que está em declínio, nós podemos destacar a primeira delas, que é um acentuado crescimento da infidelidade em todas as relações. Exatamente. Jeremias diz que eles eram adúlteros e aleivosos. E tudo isso estava acontecendo antes da destruição ali na terra. Então a sociedade estava caminhando para o declínio. E a característica, ou a primeira característica que eu encontro aqui é que aquele povo era infiel. Aquele povo era adúltero, aquele povo era aleivoso, ou aleivosos. Se você quiser pesquisar aí na internet o que significa aleivosos, mas aleivosos é pessoas infiéis, pessoas que agem com infidelidade. Então a primeira característica que eu encontro aqui é que há um crescimento da infidelidade nas relações. Eu me lembro muito bem que eu cortava meu cabelo em um salão, em um barbeiro, e eu deixei de frequentar esse salão justamente porque eu ouvia muito assuntos em relação a isso, adultério e infidelidade. Ou seja, era um lugar bem movimentado de homens ali, cortando seu cabelo, fazendo a sua barba, enfim. E a pauta da maioria das conversas é justamente traição conjugal. Ou seja, a maioria deles constantemente estavam conversando e rindo, como se fosse a coisa mais natural para eles, e na verdade é, pois para um homem que está num caminho de trevas, mais um pecado não faz diferença nenhuma para ele. Então eles conversavam ali, aqueles homens, aqueles clientes conversavam ali e eles riam, trocando experiências ou relatos sobre suas aventuras extraconjugais. E aquilo foi me incomodando, na verdade o Espírito Santo me incomodou a sair daquele lugar. E eu decidi não mais cortar o cabelo naquele local, naquele lugar, naquele estabelecimento, devido a ouvir tantos homens rindo dos seus adultérios, das suas experiências extraconjugais. E se nós colocarmos em um nível muito mais abrangente, nós temos a infidelidade nos negócios, é o patrão que engana, o funcionário é o funcionário que engana o patrão, ou seja, quebra a confiança, porque aquele povo ali era um povo infiel, era um povo adúltero, era um povo aleivoso, e Jeremias desejou, devido à tamanha infidelidade deles, nos seus contratos, nas suas relações, Jeremias desejou se afastar deles. E desejou que Deus providenciasse para ele uma cabana no deserto, para que ele pudesse se refugiar lá e ficar distante, olhando. Então Jeremias ele ministra por 40 anos. Jeremias ele prega por 40 anos para um povo
infiel e adúltero. Então, uma das características de uma sociedade que está em declínio é um acentuado crescimento da infidelidade nas relações. Então, nós vemos hoje em dia um aumento cada vez maior de divórcios, de traições. Basta você acessar a internet, os canais de notícia, você vê constantemente: fulano largou fulana, ator fulano largou a atriz tal. Então, são evidências de uma sociedade em declínio. Infidelidade nas relações, e de modo abrangente em todas as áreas. Infidelidade, a quebra da confiança. Ou seja, vivemos em uma sociedade em que está cada vez mais difícil confiar no outro. Está cada vez mais difícil encontrar pessoas de confiança. E isso se reflete também dentro das igrejas. Há 10 anos atrás, as pessoas pensavam em casar com alguém que fosse da igreja, porque sabia que era aquela pessoa que seria bem ensinada nos bons costumes, ensinada a respeitar, fosse o marido respeitando a esposa, fosse a esposa respeitando o marido, os filhos respeitando os pais, porque é isso que a palavra de Deus ensina. Hoje em dia não, isso mudou. Está sendo uma epidemia de pecado generalizada. Não se resume apenas a um local. Porque epidemia, ela pode ser uma epidemia que ela se resume apenas a uma cidade, a uma região específica. Mas a epidemia do pecado que estamos vivendo, ela é uma epidemia que ela já atingiu a todas as camadas da sociedade. Pessoas infiéis nos seus contratos, infiéis nas suas relações, infiéis nas suas promessas, infiéis. E aquele povo de Israel, aquele povo de Judá, aquele povo de Jerusalém, eles eram infiéis. Primeiro com Deus e depois com o seu semelhante. Porque a infidelidade, ela sempre tem esse degrau. O homem infiel com Deus não está nem aí para os seus mandamentos. E, consequentemente, ele será infiel nas suas relações humanas. Então, a primeira característica daquele povo era a infidelidade. Ou a primeira característica de uma sociedade que está em declínio é a infidelidade nas relações. A segunda característica eu encontro aí no versículo 3, na parte A, quando Jeremias ele diz assim: eles estendem a língua como se fosse um arco para mentir, ou para mentira, ou para atirar flechas da mentira. Estendem a sua língua como se fosse um arco para atirar flechas, ou para atirar mentira. Aí ele continua dizendo o seguinte: fortalecem-se na terra, mas não para a verdade. Estendem a sua língua como se fosse um arco. Imagina só alguém esticando ali a corda do arco e ele põe uma flecha para atirar. É essa a metáfora ou a imagem que Jeremias usa aqui na sua profecia para nos fazer entender como aquele povo ele estava agindo. Ele diz: olha, eles estendem a língua como se fosse a corda do arco para a mentira, ou seja, para atirar mentira, as flechas da mentira. Então aquele povo, em segundo lugar, além de ser infiel, era um povo mentiroso, era um povo que enganava. Ele me diz: eles se fortalecem na terra, mas não para ser verdadeiro ou para a verdade. E qual é uma das crises que nós estamos vivendo em nossos dias? Se você acompanha as redes sociais, se você acompanha os noticiários, qual é uma das crises sociais de nossos dias? A ausência da verdade. Manipulação da verdade. São as narrativas
São os pensamentos errôneos, são as heresias, são as filosofias que distorcem o que é a verdade. Eu me lembro muito bem daquela passagem que Jesus está sendo julgado ali, antes de ser crucificado, e Pilatos conversando com Jesus, e Jesus diz o seguinte: olha, para isso eu nasci, para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos pergunta: o que é a verdade? Inclusive Deus me deu um estudo sobre esse assunto, a verdade, baseado nessa passagem que eu estou relatando aqui, da Bíblia, sobre o que é a verdade. Porque se analisarmos bem, hoje cada um tem a sua verdade. Hoje a verdade para cada um é uma verdade relativa, não é mais a verdade da palavra de Deus. Cada um hoje tem a sua verdade. Você vai em uma congregação e lá tem um pastor pregando uma verdade. Você vai em uma segunda congregação, tem outro pastor pregando uma nova versão daquela verdade. E assim há um choque. Então não há mais uma única verdade, que é da palavra, que é dessa Bíblia que eu estou aqui refletindo sobre ela com você. Então, as 5 características de uma sociedade que está em declínio, ou um segundo sinal de que uma sociedade está em declínio, é um acentuado crescimento da mentira e do engano. Jeremias diz: eles estendem a língua como se fosse um arco para mentir. Eles fortalecem-se na terra, mas não para a verdade. Ou seja, Jeremias está dizendo, eles são mentirosos. Por isso você entende que no versículo 2, Jeremias desejou se afastar daquele povo e morar em uma cabana no deserto. Ou numa estalagem para caminhantes, como diz algumas versões. Não porque ele não amasse aquele povo, mas porque o ambiente estava tão poluído que se tornava insuportável permanecer no meio. E segundo a sociologia, o homem é produto do meio. Então, nesse meio corrupto, nesse meio corrompido, imagine que tipo de indivíduos serão gerados. Imagine um ambiente em que a imoralidade sexual, a corrupção moral, a infidelidade, o adultério, a mentira reina. O que será produzido, o que sairá desse meio? Algo bom não será. Pessoas decentes não serão. Em uma sociedade corrupta, só pode haver pessoas corruptas. Mas eu louvo a Deus porque você está fazendo a diferença. O fato de você estar me assistindo até agora, ou ter encontrado esse canal, é sinal de que você está procurando a verdade. É sinal de que você está desejando se afastar do erro. Aí você, quem sabe, pode perguntar, então quer dizer que você é dono da verdade? Eu não sou dono da verdade, mas eu sou mensageiro dela. O dono da verdade é aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia. O Deus vivo chamado Jesus, o Filho de Deus, Jeová. Aleluia. Então, a primeira característica de uma sociedade que está em declínio, caminhando para o declínio, é infidelidade nas relações. Segunda característica, engano. Ser alguém que engana os outros. Ser mentiroso. E é terrível quando você lida com alguém que te engana, que é alguém que mente para você. Eu acho interessante e incrível a palavra de Deus porque tanto o versículo 2 como o versículo 3 se encaixa perfeitamente. Porque enquanto o versículo 2 ele destaca o pecado do adultério ou da alevosidade, o versículo 3 destaca a mentira ou o engano. E tanto o engano como a infidelidade caminham juntos.
Porque toda pessoa que é infiel, ela está também enganando aquele que confiou nela. Toda pessoa que é mentirosa, que é enganadora, ela está quebrando a confiança de alguém sendo infiel. Então, aquela sociedade era uma sociedade, aí na parte A do versículo 3, que é onde nós estamos agora, era um povo que estendia a sua língua como se fosse um arco para atirar flechas da mentira. Era o retrato da sociedade nos dias de Jeremias. Lembrando que Jeremias foi escolhido por Deus para falar para aquele povo. Mas tamanha era a pressão espiritual daquele ambiente que ele desejou um pouco se afastaram por um tempo para o deserto. Ainda no versículo 3, agora na parte C, nós encontramos a terceira característica de uma sociedade em declínio. O terceiro sinal de uma sociedade em declínio. Aí Jeremias ele continua dizendo, fala o seguinte: eles avançam de maldade em maldade. Eles avançam de maldade em maldade. Parte C do versículo 3. Na parte A ele fala sobre a mentira. Na parte B ele fala sobre o fortalecimento daquelas pessoas para mentir, para ser enganoso. E agora na parte C do versículo 3 ele fala sobre um prosseguimento ou um avanço comportamental da maldade por aquele povo. Ou seja, eles avançam, ele diz, de maldade em maldade. Eles prosseguem fazendo o mal. Ele está dizendo aqui. Eles prosseguem fazendo o mal. Eles não apenas fazem o mal, eles continuam obstinadamente fazendo o mal. Ou na busca pela prática da maldade. Então, a terceira característica de uma sociedade que está em declínio é um prosseguimento obstinado na busca e na prática da maldade. Um prosseguimento obstinado, ou seja, a pessoa não se satisfaz em praticar a maldade. Uma vez, ela tem que repetir e aperfeiçoar aquela maldade. É aquilo que a Bíblia fala sobre inventores de males. Eu já li aqui o versículo bíblico que fala essa frase, ou esse nome, na mensagem, no estudo bíblico que eu fiz com vocês aqui sobre as duas realidades antes da volta de Cristo. Quando a Bíblia diz que eles são inventores de males. Eles não apenas praticam males, mas eles criam novas e diferentes versões dos males. Novas e diferentes formas de se relacionar. E você já deve saber do que eu estou falando também. Na área afetiva, ou seja, na área comportamental do homem, novas versões de males. Não apenas fazem os males, aperfeiçoam esses males. Nas suas relações financeiras, novas formas de dar golpe no próximo. Esses dias teve um amigo meu que atendeu o telefone e a pessoa do outro lado da linha dizia que ele havia feito uma compra de mais de R$1.000 no cartão virtual dele. E na hora, eu estava próximo dele na hora. Depois ele me explicou o que era e eu disse, não, isso aí é golpe. Porque nem cartão ele tem, cartão virtual.
Então nós vemos uma sociedade que prossegue obstinadamente aqui na prática da maldade. E eu acrescento, como eu já disse, que eles não apenas praticam a maldade, eles criam novas versões da maldade. Aí você pergunta, o que é a maldade? O que é a maldade? Defina para mim o que é a maldade. Maldade é aquilo que desfigura, aquilo que distorce, aquilo que corrompe, aquilo que anula o que é bom. Isso é maldade. Tudo aquilo que é desfigurado, tudo aquilo que é distorcido, tudo aquilo que é usado da forma que não foi feita para ser usado, tudo aquilo que é corrompido, tudo aquilo que é anulado na sua essência, isso é maldade. Então aquele povo, ali, para Jeremias, eles avançavam de malícia em malícia. É a terceira característica de uma sociedade que está em declínio. Uma sociedade que prossegue na busca e na prática da maldade, da malícia, do que é mal. Aí, ainda no versículo 3, Jeremias nos dá agora a quarta característica de uma sociedade que está em declínio. Ele diz o seguinte: e a mim, ou seja, o Senhor, ou seja, Deus, não conhecem, e a mim não conhecem. E a mim não conhecem. A quarta característica de uma sociedade que está caminhando para o seu declínio é uma ignorância obstinada sobre a verdadeira revelação que Deus deu de si mesmo. Anotei aqui na minha lateral. Então, a quarta característica de uma sociedade que está em declínio é a ignorância obstinada sobre quem Deus é e o que Ele disse sobre si mesmo. E o que foi que Deus disse sobre si mesmo? Bom, está aqui. Quem Deus é? Está aqui. Ele é o verdadeiro Deus? Está aqui. Está escrito aqui. Mas eles ignoram. Eles não querem conhecimento de Deus, fazendo com que muitos locais de ensino se tornem antros de promiscuidade. Então, quando uma sociedade ignora obstinadamente o conhecimento sobre Deus, ou a revelação da palavra de Deus, ela caminha para a sua autodestruição, seu declínio. Então, a quarta característica de uma sociedade que está caminhando para o seu declínio é a ignorância obstinada sobre a verdadeira revelação que Deus deu de si mesmo. Não querem conhecer a Deus. Em Romanos capítulo 1, Paulo fala sobre os nossos dias, quando ele fala que muitos, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Antes, em seus próprios discursos, se desvaneceram. O que Paulo está dizendo é que o pouco que aquele povo, ou seja, que aquela sociedade, Romanos capítulo 1, Paulo vai falando sobre isso. Ele ouviu sobre Deus, o pouco que eles ouviram sobre Deus, eles desprezaram. Eles ignoraram. E aqui no texto bíblico de capítulo 9 de Jeremias, Jeremias estava ministrando sobre Deus para eles. O que Deus dizia a Jeremias, Jeremias levava. Ele era o mensageiro, ele era o profeta ali. Mas eles ignoravam. Se você tiver o privilégio de estudar todo o livro de Jeremias, você verá a obstinação daquele povo, a teimosia daquele povo em não querer ouvir as mensagens de Jeremias. E por um espaço de 40 anos, Jeremias ministra aquele povo. Mas, infelizmente, eles não foram salvos. Os que não morreram na invasão da sua terra pelos caldeus, morreram no cativeiro.
porque não quiseram o conhecimento de Deus. Deus então virou as costas para eles. Aí no versículo 4, Jeremias ele entrega os conselhos de Deus. Os conselhos que eu considero como conselhos impactantes, mas necessários para aqueles dias. Os conselhos de Deus. Conselhos que todo aquele que vive uma sociedade como essa deveria observar. E é impactante esses conselhos, porque nos orientam a um comportamento que muitas vezes, para muitos, é radical. Aí no versículo 4, Jeremias, entregando o que Deus lhe disse, ele fala assim: guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, ou não confiem em nenhum deles, seus irmãos. Porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Então, o primeiro conselho aqui no versículo 4, que Deus, através de Jeremias, ele disse foi: tenha cuidado com aqueles que se dizem amigos. Ele diz: guardai-vos cada um do seu amigo. Tenha cuidado com aqueles que se dizem amigos. A sociedade estava um caos. A sociedade estava corrupta. Mentira, engano. Esticavam a língua para tirar flechas da mentira, como um arco. Eram infiéis nas suas relações, nos seus contratos. Eram corruptos. E o conselho que Deus dá é: proteja-se. Cuidado. Tenha cuidado com aquele que se diz seu amigo. Tenha cuidado com aquele que se diz irmão. É o que ele fala em seguida. Porque todo irmão não faz mais do que enganar. Não confie em nenhum irmão. Aí você pode estar dizendo assim: nossa, você se diz um mensageiro de Deus, está pregando divisão, contenda entre as pessoas. Não sou eu que estou falando. É o texto. Ou seja, o texto está dando uma resposta para quem vive numa sociedade corrupta, infiel, mentirosa e enganosa. É o texto que está dizendo. E foi isso que Deus disse para Jeremias, ou para o povo, que estava atento à sua voz, porque havia ainda remanescentes no meio do povo. Mesmo a sociedade estando corrompida, havia ainda uma igreja fiel ali, contextualizando. Aleluia. E o conselho de Deus é: não confie. E tem quem diga em nossos dias que a gente deve confiar desconfiando. Aí ele explica por que não deve confiar. Ele explica por que essa deve ser a resposta para esse tipo de pessoa, que é infiel, que é enganosa, que quebra nossa confiança. E eu já encontrei muitos assim, falsos. Há muitos falsos. E antes que você me diga que eu sou radical, o texto explica por que desse conselho de Deus. Ou seja, Deus ele não apenas dá o conselho, ele também explica por que está dando o conselho. Ele explica dizendo o seguinte: porque todo, ele não diz alguns. Nos dias de Jeremias, o todo, ou seja, a maioria daquele povo estava corrompida.
Mas você entende quando você lê o livro de Jeremias que havia algum remanescente ali. Muito pouco. Mas havia. Mas todo o resto estava corrompido. Aí ele explica porque deu esse conselho. Ou seja, Deus explica por que deu esse conselho. Por que ele disse que você deveria se guardar. Por que ele disse que você deveria ter cautela com aquele que se diz amigo e com aquele que se diz irmão. Ele diz o seguinte, na parte C do versículo 4. Porque todo irmão não faz mais do que enganar. Deus estava vendo aquela sociedade. Deus andou no meio deles. No livro de Ezequiel você vê uma passagem bíblica em que Deus ele manda os anjos caminhar no meio da sociedade corrupta e marcar na testa aqueles que seriam destruídos. E também os que não seriam destruídos eram também marcados. Isso acontece na região espiritual. Deus estava ali no meio da sociedade, olhando de perto as abominações, as mentiras. No livro dos Salmos, há um versículo bíblico que diz assim, o ímpio diz assim, Deus não verá. No livro dos Salmos, há um versículo bíblico que fala isso, que o homem ímpio, ao pecar, diz, Deus não verá. Mas Deus está vendo. Deus está de perto assistindo tudo. Então, o conselho de Deus aqui é que deveriam se guardar os fiéis. Deveriam se proteger. Porque todo irmão, ele explica por quê, não faz mais do que enganar. Ou seja, nos dias de Jeremias, a sociedade havia banalizado o pecado. Será que não se parece com os nossos dias também? Será que não estão banalizando cada vez mais os maus comportamentos? Banalizou. De maneira que não ofende mais as consciências. Não dos que estão dormindo, né? Porque quem está acordado fica ofendido. Porque quem está desperto fica ofendido com o que está acontecendo. Então, no dia de Jeremias, a sociedade estava de tamanha forma corrompida que o certo era se guardar, era se proteger e confiar apenas em Deus. Porque todo irmão não faz mais do que enganar. Aí ele continua dizendo, e todo amigo anda caluniando. No dia de Jeremias, cada vez mais se tornava impossível confiar nas pessoas. A difamação naqueles dias entre as pessoas tornava escassa a possibilidade de se fazer amizades. Ou seja, a iniquidade naqueles dias, o comportamento das pessoas naqueles dias, se tornava cada vez mais impossível fazer amigos. Será que não se parece com os nossos dias? Mas quem sabe alguém pode dizer, não, eu tenho muitos amigos. Aí eu pergunto, quantas casas você tem? Quantos carros você tem? Qual o tamanho da sua conta no banco? Talvez é por isso que você tem tantos amigos. Jesus andava com 12. Jesus tinha 12 apóstolos. Mas apenas 3 subiram no monte com ele. 3. Porque todo irmão não faz mais do que enganar. E todo amigo anda caluniando, difamando. Então era cada vez mais difícil, mais impossível se ter amigos. E não somente amigos. Eu falo também de todas as relações. Estava cada vez mais escassa a possibilidade de encontrar uma pessoa para se relacionar emocionalmente. É tanto que Deus proibiu Jeremias aqui de se casar. Não que Deus fosse contra o casamento é ordenança divina.
É uma instituição sagrada e deve ser respeitada. Mas nos dias de Jeremias, a escassez de pessoas de confiança, de pessoas íntegras, de pessoas honestas, de pessoas fiéis, de pessoas que têm pudor, vergonha, está cada vez mais escassa. Então o próprio Deus de Jeremias, você não vai tomar mulher nesse lugar. Você não vai. Ou seja, Deus está dizendo a Jeremias, o povo está corrupto. Não se envolva com esse povo. Então quer dizer que eu devo ir lá para o deserto, me isolar? É isso que você está falando? Que eu devo buscar o isolamento social? Não. O que a Bíblia diz é que nós devemos andar com quem anda na luz e não com quem anda em trevas. Ou seja, não é com qualquer pessoa que você deve orar. Não é com qualquer pessoa que você deve falar. Deve pedir discernimento para saber com quem você deve contar os seus sonhos, os seus projetos, as revelações, suas revelações de Deus, as suas dores. Porque a sociedade estava corrupta. Então, nos dias de Jeremias, as pessoas estavam assim. Então, a primeira característica aqui de uma sociedade que está caminhando para a autodestruição é uma sociedade que é infiel nos seus contratos, nas suas relações. Em segundo lugar, uma sociedade que engana. Em terceiro lugar, uma sociedade que obstinadamente pratica a maldade. E em quarto lugar, uma sociedade que não quer saber de Deus. Não quer conhecer a Deus. Despreza o conhecimento de Deus. Sendo que o conhecimento de Deus traz vida. E no versículo 4 temos os conselhos de Deus. Conselhos chocantes, mas necessários para aqueles dias. No versículo 5 nós temos uma repetição do que já foi dito nos versículos 2 e 3. No versículo 5 e no versículo 6 é apenas uma repetição do que já foi dito no versículo 2 e 3 do texto. Mas vamos ler aqui mais uma vez, que na verdade é uma forma de Deus expressar novamente o que ele já havia dito nos versículos anteriores. Ele repete, na verdade, o que ele já havia dito nos versículos anteriores através de Jeremias. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar mentira. Andam cansados de obrar perversamente ou maliciosamente. Aí no versículo 6 diz assim: a tua habitação está no meio do engano. Pelo engano, eles recusam a me conhecer, diz o Senhor. Deus falando aqui para Jeremias: ó Jeremias, você está morando no meio das pessoas mentirosas, enganosas. Porque pela mentira, pelo engano, eles recusam a me conhecer. No versículo 8, ele continua falando sobre a dissimulação daquele povo. Ele diz o seguinte: uma flecha mortífera é a língua deles. Olha só, ele está repetindo o que foi dito nos versículos 2 e 3. Quando ele fala no versículo 3 que eles esticavam a sua língua como um arco para tirar flechas da mentira, aqui no versículo 8 ele fala que a língua deles é como uma flecha mortífera. Eles falam engano. Versículo 8. Se você chegou agora nesse vídeo, nós estamos estudando aí, fazendo uma reflexão sobre Jeremias capítulo 9, versículo 1 a 9. Então, no versículo 8, Deus continua dizendo, repetindo o que ele disse nos versículos anteriores. Ele fala: uma flecha mortífera é a língua deles. Eles falam de engano. Com a sua boca fala cada um de paz ao seu companheiro, mas no interior, ou seja, aqui onde só Deus vê, aleluia. Os antigos diziam que
coração é terra que ninguém anda. E eu reescrevo esse ditado dizendo: o coração é terra que só Deus anda. Com a sua boca eles falam de paz. Versículo 8. Mas no seu interior preparam ciladas, armadilhas, arapucas, para quem é mais do interior. Eu me lembro daquele desenho do coiote que tentava pegar um pássaro, se não me engano, chamado Papaléguas. Você vê que todo desenho é feito de momentos em que o coiote está preparando sempre armadilhas para pegar o pássaro chamado Papaléguas. Está sempre preparando armadilhas. Assim é a nossa sociedade. Como coiotes que tentam pegar uma ave, a sociedade no dia de Jeremias era assim, armava ciladas. Ou seja, eles viam alguém indo para a direita, mas eles diziam para a pessoa virar à esquerda, porque ali havia uma armadilha. Como deve ser o comportamento, o nosso comportamento em uma sociedade assim? Ora, Deus deu o conselho: guarde-se cada um do seu amigo, ou tenha cuidado com o seu amigo, e não confie no seu irmão. Tenha cuidado. Aí no versículo 9, Deus ele faz uma promessa muito forte, muito terrível aqui. Uma promessa de juízo e julgamento para aquele povo, que culminou com a destruição ali da cidade, do templo, pelos caldeus. Versículo 9. Por acaso, por estas coisas não os visitaria? Diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de gente como esta? Versículo 9, do capítulo 9, do livro de Jeremias, um livro da Bíblia Sagrada, que apesar de ser antigo, é bem contemporâneo. Por acaso, por essas coisas, eu não me vingaria de um povo como esse, diz o Senhor? Eu fecho aqui a minha Bíblia. E eu analiso o fato de que é preocupante quando nós vemos profetas dizendo paz, 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 quando na verdade a Bíblia Sagrada está falando sobre um juízo vindouro, devido ao comportamento humano de nossos dias. Então quem está mentindo? São os profetas que estão pregando essa Bíblia Sagrada, como ela realmente é, ou aqueles que estão apenas tentando conseguir o seu like, a sua inscrição aqui na internet? Falam de paz. E no Novo Testamento está escrito que quando eles disseram que haveria paz e segurança, haveria então uma repentina devastação. O Senhor disse: como eu não me vingaria de uma sociedade como essa? Ah, mas talvez você está dizendo que Deus é um Deus carrasco, é um Deus sem misericórdia. Não. Aqui está a misericórdia divina. Eu estou falando sobre a misericórdia divina a todo instante aqui no canal, pregando a palavra de Deus. E quem entende e quem absorve vai se salvar. Mas aqueles que não querem ouvir a mensagem de Deus, sinto muito lhe dizer, mas a porta da arca se fechará e o eminente juízo de Deus virá sobre essa terra. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por essa reflexão nessa manhã, dia 15 de abril de 2026, aqui, Senhor Deus, nessa chácara. Eu venho te pedir que o Senhor venha despertar os corações que ouviram essa palavra nesse dia. Venham refletir, Senhor, sobre tudo que foi dito aqui.
e guardar no coração e entender que os dias são maus e que precisamos ser prudentes nas nossas relações. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia daqueles que vão ouvir essa palavra. Coloca no coração deles um desejo cada vez maior, Senhor, de estar em Tua presença. Fortalece, Senhor, cada inscrito desse canal. E todo aquele que ouvir essa mensagem, eu te peço fortalecimento, te peço também sabedoria para viver os nossos dias. Te peço, Senhor Deus, um espírito de prudência sobre eles nas suas relações. Senhor Deus, que cada vez mais eles possam entender a importância de buscar de Ti o direcionamento, o discernimento e o direcionamento em suas vidas. Em nome de Jesus, abençoa cada inscrito do canal, cada um daqueles que vai ouvir essa mensagem, em Teu nome, o nome poderoso, o nome sobre todo nome. Amém. Graças a Deus, amado, te louvo a Deus pela sua vida, por você continuar aqui comigo até agora. Espero que esse vídeo tenha lhe trazido algo da parte do Senhor Jesus no seu coração. Eu creio que sim, porque eu preguei a refletir com você sobre a palavra de Deus, que é viva e eficaz e penetra até a alma do homem. Que Deus possa abençoar você. Não deixe de compartilhar esse vídeo com mais pessoas nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas nas suas redes sociais, para que pessoas venham ouvir e atentar-se para a palavra de Deus, tá? Se você quiser curtir também, curta o vídeo também, porque assim o YouTube ele recomenda esse vídeo para mais pessoas. Cada vez que você curte aqui, cada vez que você dá seu like, o YouTube ele então entende que você gostou do vídeo e ele então empurra para mais pessoas aqui na web. Que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigado por ouvir essa palavra. Aqueles que tiveram a primeira oportunidade de conhecer esse canal, se inscreva no canal e você estará investindo no reino de Deus, investindo nesse ministério, tá bom? E só um detalhe interessante que eu preciso falar para os irmãos. Eu fiquei sabendo que alguns irmãos não estão recebendo as novas postagens que eu faço aqui no canal. Então verifica se o sininho de notificação está ativado. Se não tiver, você então ativa ele, e assim você vai estar sempre sendo atualizado das novas postagens aqui no canal. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu fico por aqui. Amanhã eu estou indo embora, quando termina o meu propósito de oração. Lembrando que são 3 dias de orações aqui nesse local onde eu estou, um lugar maravilhoso onde Deus permitiu que eu estivesse. Que Deus possa abençoar o servo de Deus que permitiu eu estar aqui. E fique por aqui, que Deus te abençoe. Se Deus quiser, nos vemos na próxima gravação. Em nome de Jesus. Amém.